Se tem um programa que literalmente é um dos programas até que conhecidos da TV brasileira, com certeza estamos falando do Aqui Agora. O Aqui Agora é basicamente um programa que os seus ouvintes falam que esse é o jornal que mostra a vida como ela é. Então eu vou dar um resumo da história do canal. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Lembrando que no dia 11 de setembro teremos um vídeo meio que resumindo os ataques do 11 de setembro. Então lembre. Então já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e lá vamos nós. Vamos começar. O Aqui Agora literalmente estreou no final da tarde do dia 20 de maio de 1991. Ou seja, se o Aqui Agora tivesse estreado no começo de maio assim, eles já teriam feito um programa especial de aniversário, tá ligado? Esse programa, o Aqui Agora, foi baseado no canal, no telejornal argentino, no EV Diário, do canal 9 argentino, que tinha como um slogan, um jornal vibrante, que no caso é uma alma do povo, que mostra na TV a vida como ela é. Onde foi o pioneiro do Brasil no uso do gerador de caracteres ao exibir manchetes bastante escandalosas, sobrepostas às imagens, bem como do da câmera na mão em matérias jornalísticas, onde muitas das quais envolvendo sequestros, tiroteios e perseguições policiais mostradas diretamente ao vivo, onde o seu grande foco era reportagens policiais, que no caso é um tema até que comum para os jornais do Brasil hoje em dia, onde também especialmente sobre assassinatos e crimes escandalosos, seguindo o formato ágil. Só para vocês terem uma ideia, o Aqui Agora também exibia em um tom mais jocoso, digamos assim, com focas do meio artístico e um quadro de defesa do consumidor. Porque se tem um cara que é bom em defesa do consumidor, obviamente é o nosso querido Celso Russomano. Com isso, o Aqui Agora alcançou altos índices de audiência e chegou a ameaçar a liderança da Rede Globo, que é rival do SBT de longa data, no horário na Grande São Paulo, chegando a picos de 50 pontos na audiência. Chega que em 1996, uma matéria do Aqui Agora passou a contar com Felisberto Duarte, o conhecido como o Feliz, que apresentava a previsão do tempo, com bom humor e bordões como piriri, pororó e tempos felizes, fazendo sucesso com as crianças em meio ao jornalismo sério voltado para adultos. A ousadia do jornal era tanta que chega que o Maguila, o ex-lutador de boxe, como comentarista da economia. Uma curiosidade para vocês é que o Celso Russomano, o político paulistano que se a deputado federal, foi elegido graças à popularidade alcançada como repórter de defesa do consumidor, onde as reportagens dele mostravam as queixas de consumidores mal atendidos que eram colocados frente a frente com fornecedores de serviços e produtos, onde a conversa muitas vezes desencambava para brigas físicas. Logo, o Russomano fazia o papel de advogado em busca de acordo e, quando conseguia, encerrava sempre com a mesma frase: estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, Aqui Agora. Chega que o SBT já exibiu incríveis três fases do Tá Na Hora. A primeira foi em 20 de maio de 91, que ficou até o dia 6 de dezembro de 97. A segunda fase, que foi do dia 3 de março até o dia 11 de abril de 2008. E a última terceira fase, que foi
de 4 de agosto a 5 de setembro de 2025, que no caso era a previsão. Agora vamos pro tema que foi literalmente uma coisa que fez o Aqui Agora estrear hoje em dia na TV. Que no caso as primeiras especulações sobre a volta do Dai, que agora começaram a rondar na imprensa em dezembro de 2023, com a apresentação da programação de 2024. Após algumas tentativas fracassadas do nosso eterno Silvio Santos de reviver programas semelhantes, com o Boletim de Ocorrências e a terceira versão do SBT Notícias. O problema é que o novo programa seria batizado de Tá Na Hora, que estreou em março de 2024, com a apresentação do Marcão do Povo e da Cristina Rocha. Então chegamos para dezembro do ano passado, porque o SBT tinha acabado de contratar o José Luiz Latena. Então, com isso, o Aqui Agora voltou a ser especulado para um possível relançamento que não aconteceu, apesar de haver algumas campanhas dentro da emissora pela sua volta, uma delas encabeçada pelo Ratinho. Então, em janeiro de 2025, o SBT gravou alguns pilotos no programa, que, para quem não sabe, programa piloto é caso, um exemplo, é caso quando um programa está sendo especulado para começar, aí então o apresentador lá grava, só que não vai à rede nacional ao vivo, aí eles dão eu acho que é pro diretor lá, sei lá, aí ele vê lá, aí se aprovar vai virar um programa da rede nacional, pronto. Que no caso, sendo um deles apresentados pelo Felipe Campos, que atualmente está na Band agora, tendo até mesmo uma trilha sonora vazada. Então outros jornalistas foram convidados a gravar a atração, como a Dani Brandt e o Felipe Macedo, conhecido como o Macedão da Chinelada. Então, com isso, em maio, o Datena teve o contrato com o SBT rescindido após ter demonstrado insatisfação com uma possível redução de tempo do Tá Na Hora e o rebaixamento para ser um programa local devido à baixa audiência, além dele ter procurado a Rede TV sem o consentimento da alta cúpula. Então, com isso, o jornalista foi substituído temporariamente pela própria Dani Brandt, que atualmente apresenta o Tá Na Hora. Quer dizer, o Aqui Agora, perdão. E o Felipe Macedo havia sido oficializado como apresentador titular do programa, mas só assumiria após cumprir compromissos comerciais da TV Cidade de Londrina, que no caso era onde ele trabalhava. No entanto, o SBT decidiu oficializar a Dani Brandt como apresentadora do jornal Vespertino, além de confirmar o fim do Tá Na Hora e a reestreia do Aqui Agora, onde foi marcado e olha que sequência doida o SBT teve. Foi inicialmente para o dia 2 de junho, depois foi adiado para o dia 9, ocupando a faixa das 6h45 às 7h45. E era para ser sobre a apresentação do Felipe Macedo, que passa a fazer dupla com a Dani no Policialesco. No entanto, por ajustes no formato, segundo a nota do SBT, a estreia marcada para o dia 9 acabou sendo cancelada, porque com a emissora ficando de anunciar uma nova data, no final o retorno acabou sendo cancelado com problemas envolvendo o Felipe Macedo. E 2 meses depois do cancelamento do projeto, o SBT decidiu relançar ele, faltando exatamente... quer dizer, na verdade ele decidiu relançar ele no dia 4 de agosto desse ano, em um formato adotando a linhagem menos sensacionalista e com a apresentação da Dani Brandt e do Marco Pagete. Só que o SBT meteu uma chamada falando que o Aqui Agora ia ter... Que faltando alguns minutos para a estreia do Aqui Agora, foi anunciado com uma arma secreta, que no caso era o nosso querido Geraldo Luiz. Então o Geraldo foi oficializado como novo integrante do programa. E diferente das versões de 91 e 2008, essa versão apresenta uma abordagem mais leve, digamos assim, e bem humorada, com menos matérias sensacionalistas, mas apresentando os casos de polícia e do cotidiano em um tom cômico, já abordando
dado em programas anteriores do SBT. Com isso, após cerca de um mês no ar, como parte das comemorações dos 44 anos do SBT, inclusive parabéns, o programa terá sua última exibição, de acordo com a imprensa, no dia 5 de setembro. No caso é na próxima sexta-feira, sendo substituído por uma novela mexicana e por um mini jornal local, nas faixas das 7h30, provavelmente. Primeiramente, eu queria agradecer a companhia de vocês por terem visto esse vídeo. Espero que tenham gostado. Pega o seu dedo, clica no like que está na tela do seu celular, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado por ver o vídeo. Até a próxima e nos encontramos no 11 de setembro. Ui!